Pode começar. Pode começar. Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui junto com os irmãos, na presença do Senhor, mesmo distantes fisicamente, mas juntos em espírito, no mesmo espírito, e prontos para adorar o Senhor. Dia domingo, primeiro dia da semana, dia que Jesus ressuscitou dos mortos, dia da ressurreição, da celebração, da comunhão do corpo de Cristo. E nós estamos aqui para isso, para celebrarmos a vitória do Senhor, anunciarmos o seu nome, adorarmos o seu nome. E antes de começarmos, eu quero convidar você a orar. Você e sua família, falando como a gente já tem falado esses últimos dias. Se por acaso tem alguma outra coisa aí funcionando na sua casa, ou TV ligada, ou som ligado, eu recomendo a você que desligue agora e vamos juntos, não bote nem no mute, desligue mesmo, e vamos juntos adorar o Senhor. Estamos em culto diante de Deus, ainda que em casa, ainda que informalmente, mas com toda reverência diante do Senhor. Então vamos orar juntos? Senhor, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, porque apesar de todas as coisas, Senhor, o Senhor é bom em todo o tempo. Ó Senhor, não importam as circunstâncias, não importa a situação, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel, porque isso é parte do Teu caráter, Senhor. Isso não tem a ver com as circunstâncias, Senhor. Por isso Te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado a possibilidade de entrarmos em Tua presença, ó Senhor, em adoração, em louvor, em oração, ó Deus, e recebermos de Ti o alimento, a provisão, ó Senhor, a revelação da Tua palavra, Deus. Ó Pai, obrigado porque o Senhor permitiu ao homem ter inteligência para criar a tecnologia, a internet, para que em situações como essa, Senhor Deus, o Teu povo continue sendo um em Ti, se reunindo na Tua presença, Senhor. Ó Deus, obrigado pela ferramenta especial que é a internet, que é a transmissão online, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor usa a tecnologia humana, a quem o Senhor capacitou o homem para glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor receba esse culto, as orações que faremos diante de Ti, a adoração que entregaremos a Ti, Senhor, os louvores, e que o Senhor fale conosco, Pai, pela Tua palavra. Ó Senhor, fala pelo Teu Espírito, opera o Teu poder, o Teu sobrenatural, a Tua salvação, a Tua libertação, a Tua restauração, a Tua cura. Ó Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida essa noite. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a ler um texto da palavra, antes da gente começar a adorar, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 68. A palavra de Deus diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas, desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria das mãos de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. Amém. Que nós possamos servi-lo livres de todo medo,
em santidade e justiça diante dele todos os dias, até nos encontrarmos com ele. A Bíblia fala em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, sem medo, vamos adorar ao Senhor, declarando a Ele que Ele é a nossa porção, a nossa herança, o nosso socorro nos dias de tribulação. Vamos adorar o Senhor? Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Você pode dizer isso? Ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja dando tudo errado, ainda que tudo falte, mas eu me alegrarei no Senhor. E tem uma canção que fala isso também, que nós somos nova criatura, e clama ao Senhor a música: me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes, eu quero te obedecer, porque os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Vamos cantar juntos essa música? Nova criatura sou, meu sangue me lavou, tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te
vestes de louvor, minha vida restaurou. Diga ao Senhor, me tira do vale de ossos secos. Clame a Ele, declare: leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Diga ao Senhor: eu quero te obedecer. Quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Declare: tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Oh. Amém. É a palavra dele que nos leva à sua vontade. Amém. Outra canção que nós queremos cantar essa noite é uma entrega, um reconhecimento sobre quem é o Rei da Glória. Tem um salmo que fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Algumas pessoas entendem que esse salmo é um salmo profético, que profetizou a chegada de Jesus na eternidade após a sua vitória na cruz e sua ressurreição. Então, algumas pessoas entendem que Jesus foi recepcionado pelos anjos, arcanjos, querubins e serafins, que se colocaram de um lado e do outro da eternidade e fizeram um corredor para que ele passasse vitorioso no meio. E enquanto ele entrava nos portais da eternidade, então era declarado isso pelos anjos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E um lado perguntava: quem é este Rei da Glória? E o outro lado das multidões dos anjos diziam: o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Então a vitória de Jesus se consumou ali na cruz, através da sua morte, da sua ressurreição. A sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre as trevas, sobre a carne. E ele nos transformou em participantes dessa vitória. E essa música fala justamente isso. Que ele fala em Mateus 28, 19, ele fala: todo poder me foi dado nos céus e na terra, toda autoridade me foi dada. E nós vamos declarar isso ao Senhor agora. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou.
manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Você pode preparar. Jesus, Jesus, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da Glória. Nome sobre todo nome, declare. Jesus, Jesus, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da Glória. Aleluia. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da Glória. Aleluia. E essa canção fala justamente sobre a fragilidade das coisas humanas, né? Dos reinos, que os reinos se abalam, os povos se curvam, mas a adoração ao Senhor permanece, né? As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor, e o Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, igualdade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Vamos declarar isso ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Glória ao Senhor. A tua igreja te adora. Rei dos reis, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Recebe, Senhor, adoração. A tua igreja te adora. Aleluia. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 25. A partir do versículo 25. A palavra de Deus diz: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo,
vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém. Senhor, nós te pedimos, Pai, fala conosco, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho muito forte esse texto de Mateus 6, porque ele vai na contramão de tudo que aprendemos nessa geração. Nós vivemos numa geração preocupada com as coisas, ansiosa com as coisas. Vemos pessoas nessa geração que têm um foco somente em sua vida: cuidar da sua sobrevivência, da sua existência, da manutenção da sua vida. E nós temos visto que essa é uma ideia que parece ser muito comum e muito legítima para muitas pessoas, inclusive para muitos cristãos. Desde pequenos nós fomos instruídos a cultivar a nossa independência em todas as áreas. A gente comemora quando o bebê começa a andar, a gente comemora quando ele começa a vestir sua roupa sozinho, a gente comemora quando a criança começa a tomar banho, a gente comemora quando vai a primeira vez na rua sozinho, a gente comemora quando a pessoa completa 18 anos, que agora é independente, é responsável pelos seus atos, a gente comemora o primeiro emprego, a gente comemora a saída de casa dos pais, agora eu vou ter a minha independência. A gente comemora a independência da nação, 7 de setembro. Toda essa geração, ela é voltada, e todo o conceito de felicidade e de segurança que a humanidade nos passa é de que a nossa felicidade e a nossa segurança estão ligadas à nossa capacidade de sermos independentes. Então, por causa disso, a gente é ensinado pelos nossos pais, pela sociedade, que a gente deve construir um lastro sólido, a gente deve ter uma profissão segura, a gente deve fazer um concurso para ter uma segurança, a gente tem que ter um emprego, uma profissão, sabe? Tudo isso é importante, é bom, é saudável. O problema é que muitas vezes a nossa vida começa a girar em torno apenas dessas coisas. E começamos a achar que é normal a nossa vida girar em torno disso. Em termos um bom emprego, um bom salário, uma conta bancária sem sustos, uma estabilidade humana, social. E a Bíblia fala o contrário nessa palavra. Em Mateus 6, Jesus está falando, olha, esse não deve ser o alvo da preocupação de vocês. Vocês não deveriam estar preocupados com aquilo que vocês vão comer, beber, como vocês vão se vestir, com que dinheiro vocês vão pagar as contas, sabe? Vocês não deviam ter isso como meta prioritária da vida de vocês. Não é o principal, mesmo que pareça, não é a razão principal da existência de vocês. Mas isso é muito difícil entrar na cabeça de uma sociedade de consumo como a nossa.
O que Jesus está falando é que não que essas coisas não sejam necessárias. Jesus não falou isso não é necessário. Ter o que comer, ter o que beber, ter o que se vestir, ter dinheiro. Ele não falou, não se preocupe com nada disso, porque nada disso é necessário. Ele não disse isso. Ele falou, não se preocupe, porque o nosso Pai Celestial sabe que isso tudo é necessário. Ele sabe que é necessário que você tenha um emprego, que você tenha um trabalho, que você tenha como sustentar a sua vida, como você comer e dar de comer para sua família, dar de se vestir. O que Jesus está falando é que não devemos estar ansiosos, perturbados, ocupada a nossa mente com essas preocupações que ocupam a mente daqueles que não temem ao Senhor. Jesus fala muito claramente nessa passagem que quem tem essas preocupações governando as suas mentes são os pagãos, são aqueles que não conhecem o Senhor. E por não conhecerem o Senhor, eles acham que o sustento e a provisão e tudo que eles têm e vão conquistar vem da força do próprio braço deles. Aí você imagina uma situação como a que estamos vivendo agora, que é uma situação onde você não tem controle sobre nada, nem se você pode trabalhar ou não, nem se você pode ir para a empresa que você é contratado ou não, se o comércio vai abrir ou não. Essas pessoas que têm a sua confiança na sua própria capacidade de se sustentar, elas entram em crise, entram em depressão, entram em desespero, entram em angústia, porque elas não percebem, não sabem que quem nos sustenta, quem nos mantém vivos, quem nos mantém de pé, quem nos mantém supridos, providos, não é a força do nosso braço, é o Senhor. E isso é tão difícil muitas vezes de assimilarmos, porque já estamos tão envolvidos nessa realidade dessa geração, de que de fato achamos que nós somos os nossos próprios provedores. Eu não estou dizendo aqui que você não deva ter um trabalho ou ganhar o seu sustento para as suas coisas, ou comprar as coisas achando que elas vão cair do céu. Eu não estou dizendo para você recusar as responsabilidades da vida adulta, mas o que eu estou dizendo aqui é que não devemos ocupar as nossas preocupações com essas coisas. O que eu vou comer? Ai meu Deus, como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou botar coisa dentro de casa? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Jesus está falando, peraí, calma. Você tem um pai que cuida de vocês. E na verdade, quem provê todas as coisas para a sua vida é o Senhor. Quem provê as portas de trabalho é o Senhor. Quem provê o sustento, o dinheiro entrando no seu bolso, é o Senhor. Você vai dizer, mas que nada, quem provê o sustento sou eu, que vou lá e trabalho, gasto o meu suor com o suor do meu rosto. E quem te deu a saúde? Quem te deu a força para trabalhar? Quem te livrou de uma enfermidade, de um derrame? Quem livrou você de um assassinato, de um assalto na rua? Quem provê todas as coisas na sua vida é o Senhor. A capacidade de trabalhar, o trabalho certo, a remuneração no final do mês, as coisas que você precisa para se alimentar, para se vestir, os remédios quando necessita para se curar. Quem cuida de você como um pai amoroso cuida de um filho querido é o Senhor. E é essa palavra que Jesus faz questão de enfatizar nesse capítulo. Porque enquanto nós estivermos com o nosso foco nessas coisas, deixaremos de colocar o reino de Deus e a sua justiça no primeiro lugar da nossa vida. E quando deixamos de colocar o reino dele e a justiça dele no primeiro lugar de nossas vidas,
o que acontece é uma profunda ansiedade pelas coisas que estão ao nosso redor. Quando não é o reino de Deus a fonte da nossa atenção, das nossas preocupações, quando não é vivermos a justiça de Deus, vivermos o governo de Deus, o foco das nossas atenções passa a ser naquilo que parece que temos o controle, mas não temos. Que é aquilo que vamos comer, vamos beber, vamos vestir, quanto vamos ganhar. E quando o nosso foco muda para essas coisas humanas, o texto fala que isso tira do primeiro lugar da nossa vida o reino, o governo de Deus e a sua justiça. Sai do primeiro lugar e o primeiro lugar passa a ser o que eu posso fazer por mim mesmo, o quanto eu posso lutar por mim mesmo, o quanto eu posso ser para mim mesmo. E Jesus está falando, olha, essa busca está na ordem errada. Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas a você. Quando o primeiro lugar da sua vida não está naquilo que você possui, mas está naquilo que possui você, que é o reino de Deus e a sua justiça. Quando o primeiro lugar da sua vida está naquele que te possui, então tudo mais é espontaneamente acrescentado a você. É automaticamente acrescentado a você. O trabalho, o emprego. Ah, mas eu perdi o emprego, mas Deus vai abrir outra porta. Ah, mas eu estou sem ter como fazer essa situação na minha casa. O Senhor vai providenciar. Quem está sendo o primeiro lugar da sua vida? Quem está sendo o alvo da sua preocupação, dos seus pensamentos? Se for o reino, o governo de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, quem fala isso não sou eu. Se fosse eu, você poderia duvidar. Quem fala isso é o próprio Jesus. Ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas a você. Alguma palavra que Jesus disse já caiu por terra alguma vez na vida? O problema é que esse é um exercício de confiança. Confiança e dependência. Então, para eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para eu abrir mão da minha ansiedade e deixar de me preocupar com o dia de amanhã, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser o meu futuro, como é que vai ser agora, depois dessa pandemia, como é que vai ser agora, depois dessa loucura que está acontecendo. Para eu conseguir desconectar a minha alma dessas ansiedades, eu preciso conectar a minha alma ao reino de Deus e à sua justiça. E para que eu consiga me livrar da ansiedade, eu preciso focar no reino de Deus, no Senhor Jesus. Então, Jesus fala, não andeis ansiosos. Deus cuida das coisas mais insignificantes que possam parecer, até a flor do campo. Ele veste o lírio do campo. Aí Jesus pergunta, se ele veste com tanta majestade uma flor que um dia está viva, no outro dia ela morre, ele não vai cuidar de nós que somos seus filhos, homens de pequena fé? É isso que ele nos pergunta. Se ele cuida das aves do céu e dá alimento para elas, mesmo sem elas semearem, sem elas plantarem, sem colher, elas não armazenam em celeiros, elas não batem ponto,
mas elas todo dia recebem o alimento que vem do Senhor. O Senhor as alimenta. E Jesus pergunta, será que vocês valem menos do que uma ave do céu? Vocês têm muito mais valor para o Senhor do que as aves do céu, do que as flores do campo. Por que a preocupação com algo que não é a força do seu braço que vai gerar para você? Jesus está nos ensinando a dependência do Senhor. O caminho do reino é o caminho oposto ao dessa geração. O caminho dessa geração é o da independência. Temos que ser independentes, autossuficientes, não precisar de ninguém, não cuidar de nossa vida, sabe, sermos autônomos. Jesus está falando, aprenda a depender, aprenda a descansar, aprenda a confiar, a depender do sustento que vem do Pai. E como eu disse antes, isso não quer dizer, isso não é um vale, um cheque em branco para você viver na ociosidade, ou no relaxamento, ou na preguiça, ou na irresponsabilidade. Isso é para você manter seu foco no que realmente é importante. Se você focar no reino, ou seja, no governo de Deus, e na sua justiça, Ele cuidará das outras coisas em sua vida. Ele vai cuidar do seu sustento, do seu trabalho, da sua família, das suas roupas, das suas necessidades, dos seus remédios, da sua saúde, de tudo que você precisa. Se você estiver preocupado exclusivamente, em primeiro lugar, que o primeiro lugar das suas preocupações seja o reino, o governo de Deus e a sua justiça. Sabe, a gente tem, lamentavelmente, deixado o reino de Deus como algo secundário para a nossa vida. Primeiro lugar, minha saúde. Segundo lugar, dinheiro. Terceiro lugar, família. E aí, se tiver um espaçozinho lá no quarto lugar, se eu tiver tempo, saúde, dinheiro, e não tiver com nenhum problema, aí eu vou buscar o reino de Deus, buscar ser útil ao reino, me sujeitar ao governo de Deus, buscar a justiça de Deus. Essa ordem está totalmente errada. E eu acho que o Senhor tem nos dado uma grande lição nesses dias, que ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de revermos aquilo que é de fato importante para nós. Revermos os nossos valores, a nossa ordem de prioridades, a nossa lista, quem está em primeiro lugar, o que é que está em primeiro lugar na nossa vida? É o reino? É a justiça? Ou você ainda está aí, mesmo em casa, parado e tal, pensando como vai ser o dia de amanhã, como vai ser as coisas de amanhã, como vai ser o sustento de amanhã, como vai ser... As angústias vão cercar sua alma. A escuridão vai cercar sua alma enquanto suas preocupações forem nas coisas que te cercam. E o que a palavra fala não é que elas não são necessárias. Jesus está falando, vosso Pai Celestial sabe de absolutamente tudo o que você precisa. Ele não está falando, você não precisa de dinheiro, você não precisa de trabalho, você não precisa se vestir com nada. Jesus não falou isso. Jesus falou, você precisa de tudo isso, mas o seu Pai Celestial sabe. Então, ao invés de você se preocupar com o que você não deveria, que era com essas coisas, preocupe-se com o governo de Deus, com o reino de Deus em sua vida, sobre sua vontade, sobre seu caráter, sobre sua mente, sobre sua família, sobre sua casa, que todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar a você. Não precisa se preocupar com as outras coisas, desde que Deus está preocupado com isso. Deus está cuidando de você enquanto você cuida das coisas do reino dele. Enquanto você cuida do reino, do governo dele sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seu coração, sobre sua vontade, sobre sua natureza, sobre sua família.
enquanto você cuida de se sujeitar ao reino, de estabelecer o reino, de cuidar das prioridades do reino, de expandir o reino nessa terra através da sua vida, enquanto você cuida de executar a justiça de Deus através de uma vida justa, digna do Senhor, santa, a Bíblia fala que todas as outras coisas vão ser acrescentadas em sua vida. E Jesus termina dizendo, então não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta o mal de cada dia. Você pode ver que na oração do Pai Nosso, quando ele fala sobre o sustento, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não fez o pedido da semana, da provisão semanal do pão. Ó Senhor, que o pão da semana esteja garantido, que o pão desse mês esteja garantido. A oração é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá a nossa porção de hoje, porque o que nos importa é estarmos supridos pelo Senhor hoje. Amanhã o Senhor nos suprirá, mas Ele vai nos suprir amanhã. Ele não vai nos dar o suprimento de amanhã hoje. É que nem o maná que Deus derramou sobre Israel foi um teste de confiança. Quando o maná vinha sobre Israel, ele vinha na porção do dia. E a ordem de Deus para o povo foi, pegue aquilo que é a porção diária para você e sua família. E amanhã vai ter mais, amanhã você vai e pega mais. Aí tinha alguns desobedientes que, com medo do dia de amanhã, iam lá e tentavam pegar a mais do que a porção do dia para guardar para o dia seguinte. E o texto fala que aqueles que tentavam guardar o maná de um dia para o outro, aquele maná deixava de ser maná e apodrecia e ficava um fedor insuportável em casa. E eles tinham que jogar fora. Porque a provisão de Deus é diária. O cuidado de Deus é diário. O descanso no Senhor tem que ser diário. Do mesmo jeito que a busca ao Senhor tem que ser diária. O alimentar-se na palavra tem que ser diário. A intimidade tem que ser diária. Você não pode se alimentar daquilo que Deus te deu ontem. Deus tem alimento fresco para te dar hoje, como Ele vai ter amanhã. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O alimento físico, o sustento material, o alimento espiritual. É um exercício de dependência, de confiança. Eu confio o meu futuro ao Senhor. É um ato de dependência, é um ato de confiança. Senhor, não vou me preocupar com o amanhã. Eu vou me preocupar com o hoje. Eu quero cuidar da minha vida hoje contigo. Eu quero cuidar do teu reino hoje. Eu quero entregar que minha vida seja uma vida que glorifique o teu nome hoje. Enquanto o Senhor cuida de mim, eu quero cuidar das tuas coisas. Sabe, irmãos, Jesus está nos ensinando a priorizarmos o reino em nossa vida, como se o reino de Deus fosse a única coisa que devesse ocupar o primeiro lugar das nossas preocupações. A única coisa que devesse ocupar os nossos pensamentos, o reino de Deus e a sua justiça. E deveríamos descansar que Deus está cuidando de todo o resto. Mas do reino dele e da sua justiça, você que tem que cuidar, eu que tenho que cuidar na terra. Ele nos deu a incumbência de estabelecermos o governo dele em nossa vida e ao nosso redor, de espalharmos a justiça dele na terra. Então nisso você deve ocupar sua mente. Enquanto você não escolher isso, você vai ser tomado de ansiedade, porque você vai estar preocupado com algo que está acima da sua capacidade.
Ansiedade, como diria a psicologia, se Tiaguinho estiver assistindo aí, ele vai confirmar, não é? Ansiedade é o excesso de futuro. Depressão é o excesso de passado. E estresse é o excesso de presente. A gente não precisa ter nenhuma dessas três coisas. Nem excesso de passado, nem excesso de presente, nem excesso de futuro. A gente deve depositar nossa confiança no Senhor. Como diz aquela música, né? Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E que assim seja em nossa vida, que a nossa fé e a nossa esperança e a nossa confiança e a nossa dependência não estejam na força do nosso braço, na nossa capacidade de conquistar as coisas, mas esteja apenas no que o Senhor vai fazer por nós, na nossa confiança nele, em cuidarmos do hoje, não do amanhã, cuidarmos do dia de hoje que o Senhor nos deu, da vida, da bênção que é viver o hoje, que é aproveitar o nosso dia na presença do Senhor. Vamos aproveitar, o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer diferente. Talvez você tenha feito da maneira errada durante sua vida inteira. E Deus está me dando, está te dando a oportunidade de fazer diferente a partir de agora. Busca o reino de Deus, busque a sua justiça. Desconecte das preocupações que tomam conta da sua mente, da sua alma. Preocupe-se em estabelecer o reino na sua vida, o governo dele na sua vida, na sua vontade, na sua casa. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu não sei se existe alguém que está nos assistindo hoje que ainda não entregou o governo de sua vida ao Senhor, ou que por acaso tenha feito uma aliança com Jesus e tenha tomado em algum momento de volta o controle da sua vida, como se você pudesse ter controle de alguma coisa. Mas se você está do outro lado assistindo isso agora, e você está nessa situação, e você quer, a partir dessa palavra, entregar o reino e o governo da sua vontade ao Senhor, e não se preocupar mais com as coisas ao seu redor, mas em ser dele, em fazer a vontade dele, em viver a vontade dele, em se submeter ao reino dele, eu quero orar com você, para que o Senhor livre você das suas preocupações e que você foque apenas no reino de Deus e na sua justiça. Eu quero orar com você. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você faça uma oração confessando ao Senhor o seu pecado, de agarrar para você as coisas que estão acima do seu controle e entregar para Ele de novo. Senhor, isso é seu, é tua, é contigo, isso não é comigo. Eu quero orar com você agora. Entrega de volta o comando da sua vida ao Senhor. Entrega ao Senhor. Talvez pela primeira vez você vai fazer isso. Faz isso. Receba Jesus como Senhor da sua história, da sua vida, da sua vontade, como seu Salvador. Só Ele pode salvar você de uma vida cheia de preocupações vazias. Só Ele pode salvar você de uma mente que vive só de preocupações. Só Ele pode libertar você do pecado e de angústias que cercam o seu coração. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu não sei quem está do outro lado, mas o Senhor conhece. E eu te peço que o Senhor toque agora no coração deste teu filho, desta tua filha, que de forma ansiosa, preocupado, tem vivido não a vida que o Senhor escolheu para essa pessoa, mas tem vivido uma vida de preocupações, ansiedades e dores na alma.
angústias se apoderaram do coração dessa pessoa. Mas, ó Senhor, o Senhor tem dado uma palavra nova essa noite. O Senhor está dizendo, não se preocupe com as coisas que não estão no seu controle, porque o Senhor continua no controle. Preocupe-se com o governo de Deus, com o reino de Deus e com sua justiça, e todas as outras coisas lhes vão ser acrescentadas. Senhor, agora toma todas as ansiedades e angústias do coração dessa pessoa e lança fora, Jesus, do coração dessa pessoa todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, todo temor, toda angústia, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que o nosso olhar esteja voltado, focado no Teu reino, em que venha o Teu reino, em que se estabeleça o Teu reino em nossa vida, através de nós, em nossa família, em nossa casa. Que nós possamos viver a Tua justiça, Senhor, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Ó Senhor, salva aqueles que estão entregando suas vidas a Ti nesse momento. Ó Jesus, perdoa os seus pecados. Seja o Salvador e o Senhor dessas vidas. Ó Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, seja o supridor, o provedor dessas vidas, Senhor. Que a Tua paz, o Teu bálsamo de paz, Jesus, possa ser derramado sobre esses corações que estão aflitos nesse momento, Senhor. Sobre as almas aflitas, que o Teu bálsamo de paz venha agora, Pai. Ó Jesus, o Senhor disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ó Senhor, o Senhor nos garante que não precisamos perturbar a nossa alma nem o nosso coração com nada, porque a Tua paz está sendo liberada sobre nós. O Senhor cuida de nós. Obrigado, Jesus. Cuida de nós, Jesus. Cuida dos Teus filhos. Ensina os Teus filhos a confiar em Ti e a priorizar o reino de Deus e a justiça de Deus em nossas vidas. É o que nós oramos como igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, antes de terminarmos essa transmissão, eu quero dar alguns avisos importantes para você. O primeiro deles é que na quarta-feira nós teremos uma nova transmissão às 8 da noite do estudo bíblico no Evangelho de João. Se você está acompanhando esse estudo, guarde esse momento, quarta-feira, 8 da noite, separe esse tempo para acessar o Facebook da igreja. Vai ser uma transmissão ao vivo e nós estaremos estudando o Evangelho de João, como já estamos fazendo nos últimos meses. Está sendo uma bênção. Você pode interagir com perguntas ao vivo na quarta-feira. Você pode perguntar durante a transmissão e naquilo que tiver ao nosso alcance, estaremos respondendo as perguntas que vão ser feitas, tá? Hoje foi baixado um novo decreto municipal na cidade de Barreiras. O prefeito da cidade, Zito, decretou o retorno gradual do comércio da cidade e autorizou reuniões com até 20 pessoas. Então, os nossos cultos dominicais e de quarta-feira ainda continuarão sendo transmitidos pela internet. Mas nós estaremos nos reunindo com a liderança amanhã. Ainda não sabemos se será uma reunião pela internet ou pessoal, ao vivo, não é? Mas estaremos nos reunindo com a liderança da igreja para decidirmos se existem condições de pelo menos os PGMs voltarem a funcionar durante a semana.
já que pode ser reuniões de até 20 pessoas. Eu sei que tem PGM que tem mais de 20, né? Mas a gente vai tentar ver se consegue equacionar essa situação com a liderança. Fique atento no grupo de WhatsApp do seu PGM, o seu líder de PGM até amanhã à noite vai te dar alguma notícia em relação a isso, para durante a semana você poder estar atento ao seu PGM. Amém? Não sei se eu esqueci de algum aviso. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você guarde essa palavra, que ela possa frutificar a vontade de Deus na sua vida, o reino de Deus na sua vida, que essa palavra frutifique para a glória de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, Igreja do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém.